com o arquiteto urbanista Paulo Mendes Glória, professor universitário e um dos especialistas nesta área tão, vamos dizer assim, importante para a vida da cidade, para a sociedade. E ele vai nos mostrar a realidade dentro de um pouco da conceituação geral e depois vamos partir para a questão específica, né? Espírito Santo, Cachoeiro do Mirim, que é a cidade maior e uma das mais importantes também do estado e do sul do estado. Paulo, eu vou te perguntar primeiramente se existe uma escolha por parte do arquiteto, quando ele começa estudando, de estilo, né? Nós temos o estilo orgânico, né? E o funcional, e me parece que a gente aderiu mais à questão a partir de Brasília, que foi o evento talvez maior de uma arquitetura planejada através do Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, com a influência funcional. Essa influência funcional permanece, ela é mais predominante do que a orgânica, que é aquela arquitetura que ela se adapta à natureza. Hoje no Brasil ou no Espírito Santo, qual é a linha que é predominante na área da arquitetura? Bom, Jacques, o estilo ele nunca é ensinado ao aluno dentro de uma faculdade. O aluno ele escolhe aquilo que se adapta melhor ao seu pensamento. Porque o profissional ele não deve ter um estilo. O estilo é do cliente. Entendi. Ele que tem a capacidade. Então ele tem que conhecer as duas correntes, então? Todas as correntes. Né? Todas as correntes. Isso vai da antiguidade até os nossos dias. Então o profissional ele tem que ter a habilidade para discernir do cliente qual é o estilo dele, né, e transformar. Mas aí quando você fala do cliente, não fica muito comercial a questão da arquitetura? Assim, o cliente é que decide, mas de repente o cliente não é especialista na adaptação da forma, né, com o espaço, e aí entra o especialista. Né? Não sei se você entendeu o que dizer. Entendi. Eu quero isso, mas se você colocar assim, desse modo, você vai perder 2 metros de espaço. Com certeza. Aí já entra a parte técnica, que é a obrigação do profissional dizer aquilo que é o melhor. Mas hoje em dia não há uma percepção muito clara, né, de que os governantes estão preocupados em ver a sua cidade bem planejada e esteticamente, vamos dizer assim, viável. Está correto? Sim, sim. Veja bem, a arquitetura nada mais é que um reflexo da economia. Se a economia vai bem, nós temos bons exemplos da arquitetura. Se a economia vai mal, como nesse momento nós estamos passando, há um hiato dentro da arte e da arquitetura que nós passamos. Isso vai ficar registrado na história. Então, isso, se você fizer um estudo da história, de toda a história da humanidade, a arquitetura é sempre um reflexo de uma economia do momento. Às vezes, o engenheiro é mais importante do que o arquiteto. É claro que eu não estou afirmando. Sim. Eu estou dizendo que fica no inconsciente. Né? O engenheiro pega e constrói, e às vezes existe isso, né? O arquiteto só dá uma assinatura daquilo que o cliente quis. Eu quero uma casa assim, tal, mas o arquiteto, né? O arquiteto, eu pego uma assinatura dele, eu falo assim, nosso projeto ele assina e tal, mas o engenheiro fica como se fosse o autor principal da obra. Como você vê e como você ensina os seus alunos sobre talvez essa diferença que existe entre arquitetura e engenharia, e ao mesmo tempo que estão em equidade, né? Vamos colocar desse modo, e não diferente, com completa inferioridade? A engenharia civil ela é muito recente. Ela é decorrente da Revolução Industrial, porque antes dela era a engenharia militar.
E antes dela, desde o início da humanidade, era a arquitetura. Então, o arquiteto, ele que fazia tudo, ele construía, projetava. Nas catedrais, era o arquiteto, não tinha um engenheiro. Sim, mas o que você está dizendo tem a ver, por exemplo, com o mito da cabana primitiva, antes de tudo, que a sensação que tem que ter um teto, então tem que ter duas réguas em cima, paredes do lado. A cabana primitiva já é um pensamento arquitetônico. O que dizer sobre, já que falamos sobre Cachoeiro, o que dizer sobre, por exemplo, a ponte do Arco, do Vai Minas, né, e a ponte de ferro, né, que tem origem até, se não me engano, da Inglaterra, né? Foram ingleses que foi trazida da Inglaterra e montada aqui. É a Revolução Industrial, né? Sim, com certeza, é reflexo da Revolução Industrial. E por que essas obras, né, que são centenárias e têm 200 anos, e elas continuam como, eu diria, um projeto resistente ao tempo, enquanto que outras a gente vê até caindo, né, nos dias atuais. Então, você pega uma ponte de ferro, você não consegue ver aquela ponte, ela pode passar talvez um milênio e ela vai continuar do jeito que está. A ponte do Arco também, que segundo consta, eu não tenho essa certeza, que a liga, né, do cimento era feita com óleo de tubarão. Eu não sei se isso é uma lenda, né? Pode ser uma lenda isso? Essa é lenda, para aquela ponte. Mas eu vi isso de criança. Não, isso aqui foi feito com óleo de camarão, a liga, né, para fazer os pilares, né? Mas por que essas construções eram na época, tão sólidas, quando você vai ver uma outra ponte agora, né, ela é menos resistente? Isso é uma questão de formação da época também, né? Que era uma questão de honra do profissional, do engenheiro calculista, né, de ver aquela obra funcionando. Tá? Então, entendi. E o dinheiro também do poder público dava condições amplas para o profissional fazer de forma completa, né? Exatamente. Me deixou muito curioso ler no jornal Arauto, que aqui da nossa cidade, que já acabou já há muito tempo, mas um projeto de paisagismo de Burle Marx ali no Independência, aquela praça da Independência, foi um projeto dele. Eu cheguei a ler isso. E ele deixava, ele não era assim, vamos dizer assim, tinha uma vida módica, e os projetos dele ele deixava que fossem ampliados para outras cidades. Ele tinha uma visão mais ideológica. E Cachoeiro teve esse privilégio, ali na Praça da Independência, claro que está completamente descaracterizado, que foi nos anos 50 para 60, e a gente teve assim alguns dedos dessa área de arquitetura. E já que eu citei um ícone do paisagismo, né, brasileiro, esta é a pergunta que eu vou fazer, porque você foi, de certo modo, atuante em tentar colocar nas praças, né, um tipo de árvores que pudessem criar uma estética, né, e uma visão mais artística da cidade. No tempo, se não me engano, do prefeito Ferraço. Não deu certo porque, ou deu certo e a gente não tem essa visão dela? Podemos dizer que deu certo porque a maioria das árvores estão dando as florações dela. E nós colocamos... E quais eram as árvores que você escolhia? Os ipês. Nós escolhíamos a que davam florações o ano todo. Então nós tínhamos árvores que floravam de março a abril, outras de maio a junho, outras de julho a julho. Então, ou seja, o ano inteiro tinha floração. E esse projeto era para aumentar. Então, quando chegamos a cerca de 200 árvores, houve algum impedimento, né, que nós tivemos que parar. Mas atingiu uma quantidade de praças? Eram mais praças ou era qualquer logradouro público? Logradouros, em geral. Como salvar uma cidade em que você não tem calçada, né? Você não tem espaço físico, né? O uso do solo urbano ele é precário, né?
Não porque tem morros, porque você aí entra com a questão orgânica de adaptação de obra e tudo, mas porque como salvar uma cidade que ela é desorganizada? Como salvar? Olha, não existe uma fórmula mágica, né? Cada parte da cidade tem uma especificidade e precisa de uma ação bem detalhada, né? Então, por exemplo, na parte de mobilidade, logicamente que a gente pode ver que toda cidade tem o mesmo problema, mas algumas têm que ser feitas de curto prazo, outras de médio prazo e outras a longo prazo. Então, todas as soluções, e Cachoeiro tem solução, ela tem que ser analisada caso a caso, ou região por região, ou bairro a bairro. Mas por que a gente sempre fica falando no mesmo assunto, mas nunca é apresentado nada nesse sentido para melhorar? A cidade é feia desde quando Milton Braga disse que ela era feia, mas que o amor por ela superava tudo. Ela continua, as casas que ficam de bunda para a sua frente, não tem reboco, né? E você vê algumas casas abandonadas por questões até, às vezes, de herança ou outras coisas, que enfeiam a cidade. Não é aquela cidade nem colorida como deveria ser, que fizeram essa intervenção muito em Salvador, na cidade de Bahia, colorir as cidades, até as favelas, vamos dizer assim, né? Cachoeiro não tem nenhuma coisa nem outra, nem tem muita cor, né? Para dizer que, poxa, que bonita, na cidade, aquele bairro todo colorido, e nem também, ou seja, está no meio termo, né? Está no meio termo e no meio termo do feio. Não estou afirmando, né? É uma afirmação minha. Não, mora algumas aqui. Soluções, por exemplo, o tempo que eu estive na prefeitura, nós fizemos algumas ações de mobilidade. Então, nós tínhamos 3 a 5 casos de retenção de cerca de 2 quilômetros. Então, nós fizemos de imediato 3 inserções que eliminaram esses problemas. E depois mais 2, ou seja, e aos poucos fizemos algumas. Então, o trânsito melhorou bastante naquela época. Agora, isso precisa dar continuidade, porque senão aquilo que foi feito volta ao que era antes. Então, se não for dada continuidade como um todo, aquilo fica perdido. Então, todo o trabalho que foi feito, o que precisa é que um plano plurianual ele continue, dê continuidade. Se o PDLI de Cachoeiro de 75 fosse colocado em prática, em 10 anos Cachoeiro teria mudado. Mas então você acha que houve muitas intervenções para pior, então, na legislação? Exatamente. Aquela tubulação de esgoto passando pela beira do rio foi projetada em 1975. Por que foi feito agora? Recente, coisa de 10 anos, né? Você fala qual? Da Rua Virgínia, não, né? Não, a tubulação que margeia o rio Itapemirim. Ah, sim, sim, né? Sim. Então, são várias, a retirada dos trilhos, né? A linha vermelha, isso tudo foi projetado em 1975. Né? Então, o que demora é alguém comprar essa ideia e levar adiante. É bom até lembrar, citando, já que você falou do Bulemax, quem trouxe o Bulemax aqui foi o Ari Garcia Rosa, o autor do PDLI, um cachoeirense. Que é até, vamos dizer assim, reverenciado até hoje como o melhor planejamento feito, né? Um excelente planejamento, né? Um excelente claro pessoa. que deveria ter dado continuidade, né? E Ari Garcia Rosa era uma pessoa de uma credibilidade muito grande. Para você ter ideia, quando foi feito o concurso de Brasília, ele era o presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil e o vice dele era Oscar Niemeyer. Né? Pela importância que ele tinha. Exatamente, um indivíduo aqui de Cachoeiro. Ou seja, o planejamento dele durou algumas décadas, mas era necessário fazer algumas adaptações, não? Ou não foi você entende que não foi cumprido, talvez, a visão dele completa? O problema é que demorou demais para colocar em ação. Então, Mas então eu vou te fazer uma pergunta, né, capciosa. A cidade está projetada para onde? Não, esse é um problema de Cachoeiro, não tem projeto. E esse é o então grave... nós não temos um projeto da cidade, então. Exato. Olha só, Jackson, eu vou te dizer aqui agora qual é o grande e o grave problema de Cachoeiro. Cachoeiro é uma coxa de retalho de loteamentos, projetos feitos por profissionais não qualificados. Então, Cachoeiro não existe um projeto de interligação, um projeto amplo,
que ligue tudo. Não, esse foi o grave problema de Cachoeiro. Agora, enquanto o senhor estava lá, o governo do PT permitiu que o senhor pudesse ser expansivo nessas ideias que o senhor está citando agora? Eu vou te dar um exemplo de que foi inovador que eu lancei em Cachoeiro. Isso você não via em cidade nenhuma do Espírito Santo, e poucas cidades do Brasil citavam isso. É criar um índice de vigilância da cidade. Eu coloquei como o bairro Gilberto Machado. Dizia o seguinte: quando chegasse o número de unidades habitacionais daquele bairro, desceria o coeficiente habitacional e aumentaria em outro bairro. Ou seja, o construtor, ele vai deixar de construir ali e vai construir em outro lugar. Mas teria que haver uma proibição. Exatamente, uma proibição, uma diminuição do índice. Então, se tem 10, passa a ser, agora só pode construir 4. E ninguém vai querer fazer 4. Isso, olha, a única secretaria que aprova o projeto no Brasil que não me pediu dinheiro para aprovar foi em Cachoeiro. O prefeito veio me dizer isso. Ah, é? Eu falei, olha, esse é o meu papel. O meu papel é esse. Teve um dado do Sindicom, Sindicato da Construção Civil, que falou que em 3 meses aumentou em 300% a construção civil. Ou seja, foi liberado a construção para Cachoeiro de Itapemirim. Então isso é fácil fazer, né? E não é necessário você entrar dentro daquele esquema. Então as pessoas foram vendo, ó, não há necessidade de você me oferecer nada, porque vai melhorar para você, né? Você não precisa. Mas o senhor nunca aceitou nada, né? Não, de jeito. Mas tem que perguntar. Não, mas eu falo isso assim, e as pessoas que trabalhavam comigo sabem disso. E os empresários também. Eles falavam, Paulo, é linha dura. O senhor que mora, nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, na cidade de Roberto Carlos, de Rubem Braga, o senhor acha que nós temos qualidade de vida? Olha, eu posso dizer o seguinte, que depende de onde você está. Não estou falando de questão econômica nacional, que afeta a todos os brasileiros, não. Estou falando sobre o Cachoeiro. Depende daquilo que você tem ofertado do seu habitat. Independente do bairro que ele tiver, se for um bairro de classe média alta, ou classe média, ou então classe C ou D, mas se a habitação dele tiver tudo em conformidade com a legislação, em termos de ventilação, né, em termos dos tamanhos adequados... Professor, mas nós não temos isso, por exemplo. Nós vamos dizer que quem mora no Zumbi vai morrer sem qualidade de vida, porque... Não, porque assim... as casas, assim, a parede às vezes é única dividindo duas. E assim, não há um padrão. Estou dizendo exatamente o contrário. Ele pode estar até lá no Zumbi, mas se ele tiver uma casa de 2 quartos, mas que tenha toda a qualidade ali, de iluminação, ventilação, ele tem uma boa qualidade, né? Então não é o bairro em si que vai dar qualidade de vida dele, é a habitabilidade que vai dar qualidade. Já que você tocou nesse assunto essencial, então, quais pontos que o senhor poderia citar? Esses pontos são essenciais para, dentro do campo da arquitetura, para uma pessoa ter uma vida decente. Em primeiro lugar, contratar um arquiteto para fazer o projeto, porque o arquiteto ele vai dar toda a noção da insolação, né? Vai dar a noção da ocupação de um terreno. Quando fala em insolação, é a posição do sol nascente. Né? Aonde que esse sol vai entrar no ambiente, né? Se vai pegar o sol da manhã, que é o ideal, pegando nos quartos, né? Então, se vai ter uma ventilação correndo, né? Isso, o projeto feio, o projeto bonito tem o mesmo valor, custa a mesma coisa. E o profissional ele tem condições de fazer um bom projeto que seja bonito, bom e barato. Bem, dentro do seu script tem alguma consideração que você gostaria de repassar, seja para algum estudante? Nós temos aqui o Gabriel Ferraz, que faz parte e que eu não perguntei, né? A gente falou um pouco sobre a questão da arquitetura orgânica, funcional. Não, eu acho que foi bem abordado, você colocou exatamente os pontos que a gente poderia falar, falamos do urbanismo, falamos da arquitetura, falamos do paisagismo. Sobre o modernismo, né? Os movimentos, né? A história, né? Eu acho que dizer que Cachoeiro vai receber um curso com condições de ajudar no processo de transformação da cidade.